próprio exército brasileiro é totalmente conectado com o exército americano. Eles vão lá fazer treinamento. Tá Pô, aqui, ó, vou ler pra você. Foi hoje ou ontem, pra quem que eu mandei isso? Aqui, ó. Vou pegar essa matéria aqui, ó. Estados Unidos mandam generais ao Brasil para deter ofensiva chinesa no país. Tá aqui, saiu no Estadão ontem. os brasileiros não foram treinar na época antes do golpe, foram treinar de como tá um golpe no Brasil com os americanos. Os americanos recrutaram antes do golpe de 64, recrutaram o exército, mandaram treinar eles, preparando para o que ia acontecer depois, entendeu? Então, o exército brasileiro são traidores da pátria também, cara. Infelizmente, é essa porra, velho. Cara, não digo que são traidores, mas assim... até porque... Não todos, mas a maioria. Não, lógico. Até porque, assim, eu digo que de coronel, atuais generais de primeira, segunda estrela e tal, para baixo, muitos deles, pô, estudam esses temas que a gente está discutindo, acompanham todos esses assuntos e estão atentos a tudo isso. Né? Agora, eles também não podem ficar assim, cometendo insubordinação para os seus hierárquicos. Entendi. Né? Então, pô, uma coisa eu sei, que estudam pra caramba esses assuntos e estão atentos a tudo isso que está acontecendo. Entendi. No mundo, essa geopolítica mundial, eles estão por dentro. Entendi. Então você acha que as cabeças do nosso exército que estão comprometidas, talvez? Provavelmente. É possível. Eu não conheço todos ali, mas eu acho que é aquilo que a gente estava falando das gerações passadas, né? Uhum. Então, essas gerações passadas têm uma outra mentalidade, cresceram ainda sob aquela perspectiva a tutelagem dos americanos. Exatamente, é outra mentalidade. Você pega essa atual geração de novos generais de 2 estrelas para baixo, coronéis e tudo mais, eles já vêm com outro pensamento. Eu acho que é diferente. Uhum. Vamos torcer, porque quer mais alguma coisa? Não, obrigado. Porque eu tô bem desapontado com o exército, sinceramente. Eu acho que eles não cumprem a prerrogativa de defesa de soberania nacional, eles são entreguistas, são covardes, na minha opinião. Mas é isso, né? É o Brasil que a gente tem. É o Brasil que foi construído. Né? Agora, eu também não sei até que ponto é positivo uma participação política das Forças Armadas, sabe? Eu fico sempre com o pé atrás em relação a isso. Não acho que eles têm que ter participação política, entendeu? Mas eles têm que defender o país. E é um juramento que eles têm. Então, quando tem um grupo político que está passando por cima da Constituição, eles estão servindo a criminosos. Você não pode aceitar isso, sendo um general do exército, entendeu? Servir a um criminoso, servir a um sistema corrupto, a não ser que você seja corrupto você mesmo. Que eu acho que é o que acontece. A cabeça do exército é fraca, é submissa à oligarquia internacional. Não, o que eu acho ali é o seguinte, que para você ascender na carreira militar, desde que foi criado o Ministério da Defesa e tudo mais, na prática, você precisa de uma política interna. E nessa política interna, você também precisa fazer gestos para todos os lados, você precisa construir a sua carreira politicamente, não necessariamente por mérito. O pessoal da polícia diz sempre o seguinte, olha, normalmente quem está lá no topo da carreira nunca pegou bandido na rua. Entendi. Né? O pessoal da polícia. Então, desde que transformaram o exército nessa espécie de funcionário público, nesse funcionalismo público, eu acho que a política interna ali dentro acaba atrapalhando muita coisa. É porque o cara não quer se indispor, quer ficar lá, ir pra guerra, tá maluco? Entendeu? Tá maluco. Agora... não tem um Putin aqui no Brasil. Não, né? Exatamente. Agora, eu sempre fico preocupado com a participação política dos militares, porque... da mesma forma como algumas pessoas, não, porque o exército poderia ter feito alguma coisa. Porra, mas e se fizesse contra o povo? Né? Porque, em tese, estariam defendendo aquilo que a gente acredita, mas podem também agir contra aquilo que a gente acredita. Então, eu acho que lugar de Forças Armadas não é a política. Eles, claro, têm que cumprir o juramento deles de defesa da pátria, defesa da nação, tudo aquilo que a gente já sabe. Agora, como vai se dar isso, eu acho que não é na política. É que, tipo, é foda você... Por exemplo, se tem um presidente traidor que vendeu o país pros estrangeiros, o exército, por obrigação, tem que fazer alguma coisa, tá ligado? Vai fazer o quê? Aí que tá. Prender todo mundo, meu irmão. Prender todo mundo, colocar na cadeia e julgar. Mas daí a gente vira, sabe o quê?
Vira Rússia. Não, Republiqueta Boliviana. Já virou, pô. Como porque assim? É o seguinte, Vira? A gente já é isso, mano. Porque é que você está partindo do pressuposto que as Forças Armadas sempre teriam um lado pró-nação. Mas qualquer pessoa pode ser cooptada. Né? Para eles também começarem a agir contra aquilo que a gente defende, contra a própria nação. Mas é que não eles já estão interessa ser agindo muito contra difícil. a própria nação, entendeu? Então, por isso que o melhor de tudo é o seguinte: não participem da política. Forças Armadas defendem a nação brasileira da forma como está na Constituição Federal. E a gente tem que criar mecanismos para que a política consiga resolver os seus problemas. Mas não tinha, tipo, não tinha uns artigos que o presidente poderia ter invocado pra empregar as Forças Armadas? Não existia essas Cara, coisas? eu mesmo falei sobre isso na tribuna, sobre o artigo 142, que é o artigo da Constituição. Algumas pessoas falavam, Felipe, você tá falando... Eu falei, escuta, tá na Constituição. Qualquer poder pode invocar as Forças Armadas para garantia dos poderes constituídos. Pois é. Tá lá no artigo 142. Agora, em nenhum lugar fala como que se dá isso. Tá, beleza, vai invocar o 142 e vai fazer o quê? Daí uma vez eu dei uma entrevista, uma influencer, estava lá em Brasília, e ela pediu para gravar comigo sobre isso. Eu falei, olha, o que eu defendo? Está na Constituição. Então, se está na Constituição, não pode falar que está ilegal, que é crime, que é isso, que é aquilo. O que eu defendo? Que o Congresso Nacional, né, chame para si as prerrogativas, que são do Congresso Nacional, chame o 142 e coloque todo mundo na mesa, porra. Sob a moderação de alguém das Forças Armadas. Coloca aqui todo mundo na mesa, ó. Vem cá, Xandão, vem cá, presidente Bolsonaro, Lira, Pacheco. Ó, o que tá confusão por quê? Identifica os problemas e resolve os problemas. Ah, pô, isso não pode acontecer, isso não pode fazer. Então, pô, chama... Limpa a casa, né? Tem um juiz, entendeu? Pra chamar todo mundo. Fala, vamos resolver essa porra agora. Sim. É isso que tem que acontecer. É isso que eu defendo. Né? É isso que tem que acontecer. Alguém tem que puxar isso. Porque foi dado um golpe no Brasil. Foi dado um golpe. O judiciário deu um golpe no Brasil. Isso não vai se resolver através das leis e do judiciário. Porque as leis já foram desrespeitadas. Não vai resolver, mano. A gente vai continuar sendo escravo num carecão. Um carecão que manda e desmanda e faz qualquer coisa. Mas por isso que eu fiz esses discursos na tribuna, daí certamente essa influencer que veio me perguntar, ela estava partindo do pressuposto que eu estava defendendo que o exército tomasse o poder. Eu falei, não, filho, eu não quero milico defender, entrando na política. Ninguém quer Coreia do Norte nessa Exatamente. porra. Eu falei, não, quero o seguinte, que faça uso do 142, chame todo mundo, coloque numa mesa, porque o que acontece? O que aconteceu? Se perdeu essa capacidade de resolver os problemas através da política. Uhum. Então, quando você perde a capacidade de resolver os problemas por meio da política, você tem, e você abre espaço para inquéritos inconstitucionais, que são utilizados para perseguição de opositores, você tem um Congresso Nacional perdendo sua prerrogativa. Então, isso é resultado de uma doença que é justamente essa ditadura que a gente está vivendo. A falta de encontrar soluções por meio da política. Então... chame o 142, coloca todo mundo na mesa, vamos conversar. E não só conversar, vamos resolver. Sim. O que a gente vai fazer para isso? Vamos fazer assim, assim, assado. E faz um pacto nacional. Vamos fazer isso, o Supremo se comprometeu com isso, o Congresso se comprometeu com aquilo, o Presidente da República se comprometeu com aquilo outro. Assina todo mundo e pronto. Deveria acontecer isso. O problema é que no processo de lavar a roupa suja, cai todo mundo. Esse é o problema. Não, mas... é um castelo de cartas. Tá todo mundo fudido lá, cara. Renan Calheiros, Alexandre de Moraes, Toffoli, todo mundo com o rabo preso com a justiça. Mas como que resolve? Como que a gente espera que os criminosos vão resolver o crime? Não, mas você veja, deve haver umas... é possível encontrar saídas dentro da política. Porque... será que é? As coisas têm que ser resolvidas dentro da política. Né? Senão eu me lembro, bala, né? quando o pessoal começou a ir na frente dos quartéis, eu falava, gente, esqueçam isso. Não vai acontecer nada. Você acha que vão... A gente tem instituições no Brasil, a gente tem imprensa. O mundo inteiro cairia matando em cima do país se qualquer movimento parecesse como algo golpista, etc. Ah, você é traidor, você é isso, você é aquilo. Eu falei, porra, a Constituição tá lá, 142. Mas não é esse sentido que as pessoas na frente do quartel querem dar de golpe, nem nada disso. Na minha tese, é isso que eu tô te falando. Senta todo mundo na mesa e resolve problemas dentro da política. Porque tem uma coisa que ninguém pode fugir, que é o seguinte, a gente tem que ter a mínima noção das coisas. Pô, não é possível que a gente continue aceitando um inquérito inconstitucional das fake news. Aceitando ditadura. Exatamente. Não é possível que o Congresso continue aceitando as suas prerrogativas serem esvaziadas. Então, existem algumas
alguns consensos que, por mais que algumas pessoas não falem ou que publicamente não defendam, mas, porra, existe esses consensos. Tá na Constituição, porra, não precisa, a gente não precisa inventar roda. Pois é, né? é que tá todo mundo com medo. Porque você sabe que se você invocar a Constituição, e o Alexandre de Moraes, obviamente, vai ignorar a Constituição, vai falar, não, eu sou o Supremo, eu tô decidindo, tô interpretando dessa forma, portanto, você que invocou, agora é um bandido. Que é o que ele faria. Se alguém invocasse qualquer coisa, e aí você fala assim, pô, o mundo a imprensa mundial ia cair matando na gente. A verdade é, a partir do momento que o Brasil resolver falar, pau no cu de vocês, vamos organizar essa merda, a imprensa mundial vai cair matando. Como não caiu matando em cima do Putin, entendeu? Vendendo a narrativa que o Putin invadiu a Ucrânia sem nenhum motivo, e é só isso. Mas, na verdade, o Putin tomou uma decisão muito corajosa. Não tô falando que foi certo, não tô falando que é justificável, mas que foi corajoso, foi. Ele comprou uma briga mundial. Tanto que os Estados Unidos tiraram o Putin, a Rússia do sistema SWIFT. Eles fizeram um cancelamento completo da economia russa, porque eles queriam matar a economia russa. É. Então, todo país que quiser se tornar soberano vai ter que passar por esse ataque. Vai ter que passar por esse ataque. Não tem vitória sem dor. Não vai ter vitória sem dor. Mas você concorda comigo que a cultura lá do Oriente, vamos usar o termo Oriente e Ocidente, é muito diferente da nossa. Pô, claro. Eu não vejo isso acontecer em nenhum país ocidental. Né? Tem a Nicarágua, a Venezuela. Então, mas daí vira republiqueta. Pois é. Né? É. por isso que eu defendo o seguinte, problemas têm que ser solucionados dentro da política. E aí, nesse exemplo que eu tô dando, é o seguinte, tem que ter autocontenção, irmão. Os outros ministros do Supremo têm que falar, ô, Xandão, pera lá, irmão, a gente fez um compromisso público, ó, chamamos todo mundo aqui, agora é a nossa parte. É difícil? É. Mas tem que ser provocado isso de algum momento. Todos eles têm medo. Você já viu o Xandão conversando com a Carmen Lúcia, com o André Mendonça, com essa galera? Eles têm medo de falar com o Xandão. Dá pra ver visivelmente. Na época que a Carmen Lúcia tava validando a censura, ela falava com medo. Ela falava, ó, isso aqui parece censura, mas como é só na época da eleição, vou liberar, tá? Mas se continuar é censura. Continua, ela falou alguma coisa? Não. Agora, isso aí, esse episódio da atuação proativa, para não dizer outra coisa, do TSE nas eleições, isso talvez tenha sido o principal fator de incômodo do Congresso Nacional. Porque até as pessoas da esquerda concordam de que, pô, too much ali. Não pode, entendeu? Porque campanha, Monark, sempre foi essa confusão, irmão. Quando não tinha rede social, era folhetinho anônimo que o concorrente distribuía falando do outro. Então você não pode ter essa postura proativa que o TSE teve, de falar, não, isso aqui vocês não podem passar. Lembra o que fizeram com o Brasil Paralelo, pô? Os caras nem assistiram o documentário e impediram a divulgação daquela... Cara, é censura prévia. Tá vedado na Constituição, tá com todas as letras na Constituição. Está proibido qualquer tipo de censura prévia. E foi feita. Não, e os conteúdos, as propagandas da campanha do Bolsonaro que foram retiradas do ar, também foram exageradamente equivocadas. A decisão de retirar. Porque claro. O concorrente, o candidato vai lá e fala o seguinte, olha, o meu concorrente apoia ditaduras e coloca lá o histórico dele. Vai o TSE e diz, não, isso é mentira, porque não tem nenhuma declaração dele hoje dizendo que ele apoia ditaduras. Porra, mas ele precisa dar uma declaração, eu apoio ditaduras, pra comprovar que é verdade? Sim. Então tá aí, ele recebendo Maduro, ele dando parabéns pro Ortega, lá da Nicarágua. É subjetivo, né? Porque a verdade é subjetiva muitas vezes. É por isso que o judiciário não pode se intrometer nessas... Questões subjetivas. Tem que ser só questões técnicas e objetivas. O Supremo deveria analisar a Constituição tecnicamente, não fazer politicagem, né? Então... Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!